Terra à vista! Olá, seja muito bem-vindo à nossa primeira aula de português. Sou Adriana Pires, professora da Rede Estadual de Ensino do Rio de Janeiro. Não, você não está na videoaula errada. Vamos começar a aula de hoje com a seguinte imagem. E aí, você sabe o que é? Não? É a Carta de Pero Vaz de Caminha, o primeiro registro literário do nosso país e um dos mais importantes documentos históricos. Isso mesmo. E sabe quem a escreveu? O nome já dá uma boa pista. Certo, foi escrita por Pero Vaz de Caminha, o escrivão da expedição. Parece aula de história, né? Mas é de português. É que a história está para a literatura, assim como a literatura para a história. Então, continuemos. A Carta de Pero Vaz de Caminha, escrita em 1500, faz parte do que chamamos de literatura informativa, pois foi um relatório do escrivão sobre a terra descoberta. De ponta a ponta, é tudo praia palma, muito chã e muito formosa. Pelo sertão nos pareceu, vista do mar, muito grande, porque a estender olhos não podíamos ver, senão terra com arvoredos, que nos parecia muito longa. Nela até agora não podemos saber que haja ouro nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro, nem lhe ouvimos. Porém a terra em si é de muito bons ares. Porém o melhor fruto que dela se pode tirar, parece que será salvar esta gente. Bom, nos estudos sobre a história do Brasil, com certeza você já ouviu falar no momento em que começam a catequizar os índios. Lembraram? Para isso, José de Anchieta estuda a língua tupi-guarani e elabora uma gramática para, assim, ensinar aos nossos nativos a religião católica. Essa prática é caracterizada como literatura formativa da primeira escola literária do Brasil, o quinhetismo. Na literatura quinhetista, temos essas duas etapas. A literatura informativa, com a Carta de Pero Vaz de Caminha, informando sobre a nossa terra e seus habitantes, e a literatura formativa, composta por todo o processo de catequização dos índios. E sabem o porquê? Porque para ensinar aos índios, os padres utilizaram poemas, cartas, sermões e dramatização teatral. Tudo isso para mostrar para os índios que aquela era a religião certa. O que fosse diferente era errado. Uau! Muita história, não? Mas vale dizer que há muitas discussões a respeito da literatura quinhetista. Sabem por quê? Porque há quem diga que não pode ser uma literatura brasileira, já que foi escrita por portugueses e para os portugueses, tendo em vista que naquela época ninguém falava português. Mas tem o pessoal que defende e diz que não. A escola quinhetista é brasileira, pois os fatos narrados na carta e as descrições registradas são da nossa terra. Bem, com discórdias ou não, o importante é saber que essa escola literária existe. Bora lá! Agora é com você. Observem com atenção. Na primeira cena, podemos ver o padre José de Anchieta ensinando aos índios. E na segunda cena, temos um trecho da Carta de Pero Vaz de Caminha, descrevendo a terra descoberta. E aí, qual imagem exemplifica a literatura informativa? Fácil, não? Acertou! A segunda. E a primeira é exemplo da literatura? Isso, formativa. E aí, ficou alguma dúvida? Quer saber mais sobre o quinhetismo? Consulte a sua OE, Orientações de Estudos, e converse com o seu professor. Foi muito bom estar com vocês. Até o próximo bimestre. Tchau, tchau!